Os médicos disseram que o filho do milionário tinha apenas 5 dias de vida, mas um menino de rua fez algo que mudou tudo. Miguel segurou a mão de Guilherme no parque. A cadeira de rodas vazia esperava o pior. Renato se agachou em desespero, mas Miguel sussurrou: "Eu não vou deixar você morrer." Renato levantou a cabeça. Pela primeira vez havia esperança. A esperança que brilhava nos olhos de Renato durou apenas alguns segundos antes da realidade voltar a bater como um soco no estômago. Ele se levantou devagar, as pernas tremendo não apenas pelo esforço físico, mas pelo peso emocional que carregava há meses. Cada movimento era uma luta contra o desespero que havia se tornado seu companheiro constante, desde o diagnóstico devastador que mudou sua vida para sempre. Caminhou até os 2 meninos que ainda se olhavam de mãos dadas, e pela primeira vez em muito tempo, notou que seu filho não estava reclamando de dor ou pedindo para se sentar. O sol da tarde filtrava através das árvores centenárias do parque, criando sombras dançantes no chão onde as 2 crianças permaneciam unidas por algo que nem eles mesmos conseguiam explicar completamente. Era como se uma força invisível os mantivesse conectados, uma energia que Renato, mesmo com toda sua experiência de vida e conhecimento empresarial, não conseguia compreender ou racionalizar. "Miguel, eu sei que você tem bom coração, mas os médicos já tentaram tudo que existe na medicina moderna." As palavras saíram pesadas da boca de Renato, carregadas por meses intermináveis de consultas médicas que sempre terminavam com a mesma resposta devastadora, exames que revelavam apenas o avanço implacável da doença e diagnósticos que soavam como sentenças de morte. Sua voz tremia ligeiramente, revelando a vulnerabilidade que ele sempre tentava esconder atrás de sua postura empresarial forte e decidida. "Não existe cura para o que meu filho tem. Já consultamos os melhores especialistas do país, voamos para hospitais nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça. Gastei mais dinheiro em tratamentos do que muitas pessoas ganham em uma vida inteira." Ele tinha gastado uma fortuna que poderia comprar mansões inteiras em tratamentos experimentais que prometiam milagres, mas entregavam apenas falsas esperanças. Havia levado Guilherme aos melhores hospitais do país, onde médicos renomados faziam exames com equipamentos de última geração que custavam milhões de reais. Consultou especialistas no exterior, pagando valores absurdos por consultas que duravam meros 15 minutos e terminavam sempre com o mesmo veredicto cruel. Até mesmo tentou tratamentos alternativos, terapias não convencionais, qualquer coisa que oferecesse um fio de esperança para seu único filho. Nada funcionou. Absolutamente nada. A doença degenerativa continuava seu trabalho silencioso e implacável, consumindo as forças do menino dia após dia, hora após hora, como um predador paciente que sabia exatamente como devorar sua presa. Miguel soltou a mão de Guilherme apenas por um instante. Um gesto calculado e cheio de propósito, para se virar completamente para o pai do menino. Seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação que Renato nunca tinha visto em uma criança, nem mesmo em executivos experientes que trabalhavam em sua empresa há décadas. Era como se toda a sabedoria do mundo, toda a experiência de vida que normalmente levava anos para ser adquirida, estivesse concentrada naquele garoto de apenas 8 anos, que vivia nas ruas mais perigosas da cidade. Havia algo na postura de Miguel, na forma como ele se posicionava, que transmitia uma confiança inabalável, uma certeza absoluta de que ele sabia exatamente o que estava fazendo. "O senhor já tentou rezar de verdade?" A pergunta saiu dos lábios de Miguel com uma simplicidade desconcertante, mas que carregava um peso imenso. Cada palavra foi pronunciada com cuidado, como se ele soubesse exatamente o impacto que aquela questão causaria no homem à sua frente. Não era uma pergunta casual ou inocente. Era uma pergunta carregada de propósito, de intenção, de algo que ia muito além da curiosidade infantil. A pergunta pegou o empresário completamente desprevenido, como um raio em um dia de céu claro. Ele que sempre resolveu tudo com dinheiro suado e contatos estrategicamente cultivados ao longo de décadas de trabalho, que construiu um império empresarial baseado em estratégia meticulosa, planejamento detalhado e execução impecável, nunca tinha pensado em algo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo quanto a fé. Para um homem acostumado a controlar variáveis, analisar planilhas e tomar decisões baseadas em dados concretos,
A ideia de colocar sua esperança em algo intangível era quase revolucionária. Renato ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, processando aquelas palavras vindas de uma criança que não tinha nem onde dormir à noite, que precisava mendigar nas ruas para conseguir um pedaço de pão, que conhecia a fome e o frio melhor do que qualquer adulto deveria conhecer. Como era possível que alguém em uma situação tão desesperadora pudesse falar sobre fé com tanta convicção? Como uma criança abandonada pela sorte podia ter respostas que ele, com todo o seu dinheiro e poder, não conseguia encontrar? Rezar, repetiu, quase incrédulo, a palavra soando estranha em seus próprios lábios. Fazia tanto tempo que não pronunciava essa palavra com seriedade que ela parecia ter perdido o significado. Filho, eu já tentei de tudo que o dinheiro pode comprar. Paguei os melhores médicos do mundo. Comprei os remédios mais caros e experimentais que existem. Levei meu menino para os hospitais mais modernos e bem equipados de 3 continentes diferentes. Miguel balançou a cabeça devagar, com uma paciência infinita que não combinava nem um pouco com sua idade cronológica. Era como se ele tivesse vivido muito mais do que seus 8 anos permitiam. Como se tivesse aprendido lições que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para compreender. Mas o senhor já tentou pedir ajuda para quem realmente pode curar? Para quem criou o corpo do Guilherme e sabe exatamente como consertá-lo? A simplicidade da lógica de Miguel era ao mesmo tempo frustrante e iluminadora para Renato. Como ele, um homem que se orgulhava de sua inteligência e capacidade de resolução de problemas, não tinha pensado nisso antes. Como havia se concentrado tanto em soluções humanas, que esqueceu completamente das possibilidades que estavam além do alcance da ciência e da medicina? Guilherme puxou a manga da camisa do pai com sua mãozinha frágil, os dedos finos e pálidos contrastando dramaticamente com o tecido escuro e caro do terno italiano que Renato usava. O toque era suave, quase imperceptível, mas carregado de uma urgência silenciosa que fez o coração do pai acelerar instantaneamente. Pai, eu sonhei com o Miguel ontem à noite. Ele estava me ajudando a caminhar, e a gente estava correndo juntos pelo parque. Renato sentiu um arrepio violento subir pela espinha, cada pelo do seu braço se eriçando como se uma corrente elétrica tivesse percorrido todo o seu corpo. Como era possível? Seu filho nunca tinha visto aquele menino antes daquele dia. Eles moravam em bairros completamente diferentes. Frequentavam mundos que jamais se cruzavam na vida real. Guilherme vivia em uma mansão protegida por muros altos e câmeras de segurança, enquanto Miguel dormia em marquises e embaixo de viadutos. Como Guilherme poderia ter sonhado com alguém que acabara de conhecer há poucos minutos? A coincidência era impossível. Estatisticamente, inexplicável. Como assim, filho? Que tipo de sonho foi esse? Renato se abaixou para ficar na altura dos meninos, sua voz carregada de uma mistura de curiosidade e medo do que poderia ouvir. Guilherme sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso fraco, mas genuíno, que iluminou completamente seu rosto pálido e demacrado. Era um sorriso que Renato não via há tanto tempo que quase havia esquecido como era belo e reconfortante. A gente estava correndo no parque, pai. Eu conseguia correr de verdade, sem ficar cansado, sem doer nas pernas, sem precisar parar para descansar. Era como se eu nunca tivesse ficado doente. As lágrimas começaram a formar nos olhos de Renato, embaçando sua visão e fazendo com que os contornos do mundo ao redor ficassem borrados. Fazia tanto tempo que não via seu filho sorrir daquela forma, com aquela luz nos olhos que havia desaparecido no dia em que receberam o diagnóstico terrível. Era como se, por alguns segundos, o Guilherme saudável e cheio de energia de antes tivesse voltado para visitá-los. A cadeira de rodas ali do lado parecia zombar de qualquer esperança, com seus aros metálicos brilhando sob a luz do sol, como um lembrete cruel da realidade que eles não conseguiam escapar. Mas pela primeira vez em meses, Guilherme estava de pé por mais de 5 minutos consecutivos, sem reclamar de dor insuportável, sem pedir para sentar, sem demonstrar o cansaço extremo que sempre o dominava depois de qualquer esforço físico mínimo. Miguel observava pai e filho com uma serenidade impressionante e desconcertante. Ele tinha visto muita coisa nas ruas durante seus 8 anos de vida. Tinha presenciado situações que nenhuma criança deveria presenciar, havia conhecido a violência, a fome, o abandono e a crueldade humana
em suas formas mais brutais, mas algo naquele momento era completamente diferente de tudo que já havia experienciado. Havia uma energia no ar, uma sensação quase palpável de que algo maior, algo além da compreensão humana normal, estava acontecendo bem ali, naquele parque comum, entre três pessoas que até aquela manhã eram completos estranhos. O menino de rua se aproximou mais de Renato, diminuindo a distância física entre eles, até que pudesse olhar diretamente em seus olhos sem precisar levantar muito a cabeça. Senhor, nas ruas eu aprendi que às vezes a gente precisa acreditar no que não consegue ver com os olhos. Eu não tenho casa para voltar no final do dia, não tenho comida garantida na mesa, não tenho roupas limpas ou cama quentinha. Mas eu tenho uma coisa que o dinheiro não consegue comprar. Renato sentiu sua garganta apertar com a emoção. E o que é isso, Miguel? Eu tenho fé. Fé de verdade. A fé que move montanhas, que abre mares, que faz cego enxergar e paralítico andar. Renato abaixou-se para ficar completamente na altura dos meninos. Sua voz embargada pela emoção que não conseguia mais controlar. Suas mãos tremiam ligeiramente. Um tremor que não tinha nada a ver com idade ou fraqueza física, mas com a intensidade do momento que estava vivendo. E o que exatamente você acha que devemos fazer, Miguel? Como a gente transforma essa fé em algo real, em algo que possa salvar meu filho? O garoto segurou novamente a mão de Guilherme com uma delicadeza impressionante, como se estivesse segurando algo infinitamente precioso e frágil. Em seguida, estendeu também a mão livre para Renato. Um gesto simples, mas carregado de simbolismo profundo. A gente vai rezar juntos. Aqui mesmo, agora, neste momento. Vamos pedir para Deus curar o Guilherme, mas não vai ser uma oração qualquer. Vai ser uma oração de 3 corações unidos, de 3 pessoas que acreditam que milagres podem acontecer quando a gente realmente acredita. O empresário hesitou por um momento que pareceu durar uma eternidade. Ele que comandava reuniões com dezenas de executivos importantes, que tomava decisões multimilionárias que afetavam centenas de funcionários e suas famílias, que havia construído um império do zero baseado em determinação e trabalho árduo, sentia-se completamente perdido diante da simplicidade daquela proposta. Era como se toda a sua experiência de vida, todo o seu conhecimento empresarial e toda a sua capacidade de liderança não servissem para nada naquele momento. Mas havia algo nos olhos de Miguel que o tranquilizava, e ao mesmo tempo o desafiava a sair de sua zona de conforto, a abandonar suas certezas racionais e se aventurar em território desconhecido. Lentamente, como se cada movimento fosse uma decisão consciente e deliberada, Renato estendeu a mão e completou o círculo humano. Os 3 ficaram ali, no meio do parque, de mãos dadas, formando uma corrente de esperança que desafiava toda lógica e razão. Miguel fechou os olhos e começou a falar com uma maturidade espiritual que não condizia nem um pouco com sua idade cronológica ou com suas circunstâncias de vida. Deus, o Senhor sabe que eu não tenho muito o que oferecer em termos materiais. Não tenho casa bonita para te receber, não tenho roupas caras para vestir quando falo contigo, não tenho comida farta na mesa para te agradecer, mas eu tenho o meu coração. E eu quero dar ele inteiro completamente para que o Guilherme fique curado e possa viver a vida que ele merece viver. Guilherme apertou mais forte a mão do amigo, sentindo uma energia estranha e reconfortante percorrer todo o seu corpo pequeno e frágil. Era como se uma corrente elétrica suave estivesse passando através de suas veias, aquecendo lugares que há muito tempo estavam frios e dormentes. Renato, mesmo mantendo seu ceticismo natural de homem de negócios, não conseguiu evitar que várias lágrimas escorressem livremente por seu rosto, manchando sua camisa cara e fazendo com que sua voz saísse embargada quando tentou falar. Quando Miguel terminou sua oração simples mas profundamente sincera, um silêncio absoluto tomou conta de todo o parque. Era como se até mesmo os pássaros que cantavam nas árvores tivessem parado para ouvir aquelas palavras carregadas de fé pura e inocente. O vento parou de soprar. As folhas pararam de balançar e, por alguns segundos que pareceram uma eternidade, o mundo inteiro pareceu estar prestando atenção naquele momento único e especial. Foi então que algo extraordinário e completamente inesperado aconteceu. Guilherme, que há meses não conseguia ficar de pé por mais de alguns minutos sem sentir dores lancinantes nas pernas e uma fadiga extrema que o obrigava a se sentar imediatamente,
Deu um passo à frente. Depois outro passo mais firme e decidido. E mais outro e mais outro. Cada movimento sendo executado com uma facilidade e naturalidade que não demonstrava há quase um ano inteiro. Renato abriu os olhos completamente chocado, incrédulo com o que estava presenciando, vendo seu filho caminhar sem qualquer apoio, sem dor visível, sem o cansaço extremo que sempre acompanhava qualquer esforço físico mínimo. Era como se o menino tivesse recuperado toda a sua energia e vitalidade em questão de segundos. Guilherme, como você está se sentindo neste momento? A voz de Renato saiu trêmula, carregada de uma mistura de esperança e medo de que aquilo fosse apenas uma ilusão momentânea. Miguel voltou a segurar a mão do amigo, mas dessa vez com um sorriso confiante e radiante estampado em seu rosto jovem. Era um sorriso que transmitia uma certeza absoluta, uma convicção inabalável de que algo milagroso estava realmente acontecendo diante de seus olhos. Ele olhou diretamente nos olhos do homem rico, sem qualquer intimidação ou hesitação, e perguntou com toda a simplicidade e profundidade que apenas uma criança pura de coração poderia demonstrar. Senhor Renato, agora o senhor acredita em milagres? As palavras de Miguel ecoaram no ar como um desafio direto às convicções que Renato havia construído ao longo de toda sua vida adulta. O empresário olhou para seu filho, que continuava caminhando pelo parque com uma facilidade que não demonstrava há meses, e sentiu seu mundo inteiro sendo virado de cabeça para baixo. Guilherme não apenas estava andando, mas havia uma cor rosada voltando às suas bochechas pálidas, um brilho nos olhos que há muito tempo tinha se apagado completamente. O menino parecia ter recuperado não apenas sua capacidade física, mas também aquela vivacidade natural que caracterizava as crianças saudáveis de sua idade. Eu não sei o que pensar, Miguel. Isso que está acontecendo contraria tudo que eu aprendi sobre medicina, sobre ciência, sobre como o mundo funciona de acordo com as leis naturais que sempre acreditei serem imutáveis. Renato passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto nervoso que fazia sempre que se sentia perdido em meio a situações que não conseguia controlar ou explicar racionalmente através de sua experiência empresarial e conhecimento acadêmico. Miguel soltou a mão de Guilherme por um momento e caminhou até a cadeira de rodas que estava parada ali perto, como um objeto abandonado que havia perdido completamente sua função. Suas mãos pequenas e calejadas pelo tempo nas ruas tocaram o metal frio dos aros com uma delicadeza quase reverencial, e ele olhou para o objeto como se estivesse vendo um símbolo de limitação que precisava ser confrontado e superado definitivamente. Senhor Renato, essa cadeira aqui representa tudo o que o senhor acredita que vai acontecer com o Guilherme no futuro próximo. Ela representa todas as limitações, todos os medos, todas as expectativas ruins que estão na cabeça do senhor. Mas olha só onde ele está agora. O menino apontou para Guilherme, que havia caminhado até uma árvore frondosa próxima e estava encostado nela com naturalidade, respirando normalmente sem qualquer sinal de esforço excessivo, sem sinais de cansaço extremo ou dor que costumavam acompanhar qualquer atividade física mínima. Era uma visão que Renato não conseguia processar completamente, pois contradizia meses de observação cuidadosa dos sintomas progressivos da doença de seu filho. Guilherme percebeu que os dois estavam olhando para ele com atenção concentrada, e sorriu novamente, um sorriso ainda mais amplo e radiante que o anterior. Era um sorriso que parecia vir de um lugar profundo dentro dele, um lugar que havia estado escondido e suprimido pela dor e pelo medo durante todos aqueles meses difíceis. Pai, eu estou me sentindo completamente diferente do que me sentia há uma hora atrás. É como se alguma coisa muito pesada e sufocante tivesse saído definitivamente do meu corpo. Minhas pernas não estão doendo como doíam sempre. Meu peito não está apertado como antes. E eu consigo respirar profundamente sem fazer nenhum esforço, ou sentir aquela sensação desconfortável de que o ar não estava chegando direito nos meus pulmões. As palavras do menino atingiram Renato como flechas certeiras disparadas diretamente no centro de seu coração paternal. Ele conhecia cada sintoma da doença degenerativa de seu filho melhor do que qualquer manual médico especializado, melhor do que os próprios médicos que haviam acompanhado o caso durante meses. Sabia exatamente como Guilherme se sentia quando estava tendo uma crise respiratória,
Conhecia cada gemido de dor que escapava involuntariamente de seus lábios, cada suspiro de cansaço que revelava o esforço imenso que qualquer atividade simples exigia de seu corpo frágil. Cada expressão de desconforto profundo que cruzava o rosto de seu único filho, quando a doença atacava com mais intensidade. E agora, pela primeira vez em quase um ano inteiro de sofrimento constante, absolutamente nada daquilo estava presente na postura, na respiração ou na expressão facial de Guilherme. Miguel se aproximou de Renato novamente, mas dessa vez sua postura era ainda mais confiante e determinada, como se os acontecimentos extraordinários dos últimos minutos tivessem confirmado algo que ele já sabia intuitivamente desde o início daquele encontro, aparentemente casual. Havia uma certeza inabalável em seus movimentos, uma convicção profunda de que tudo estava se desenvolvendo exatamente como deveria se desenvolver. O senhor quer saber uma coisa muito importante que eu aprendi vivendo na rua durante todos esses anos? Miguel perguntou, sua voz carregada de uma seriedade que contrastava com sua idade cronológica. Aprendi que existem duas formas completamente diferentes de enxergar o mundo e tudo o que acontece nele. Uma é acreditar exclusivamente no que a gente pode tocar com as mãos, pode ver com os olhos, pode provar através de experimentos e métodos científicos. A outra é acreditar que existem forças muito maiores e mais poderosas trabalhando constantemente ao nosso redor, mesmo quando a gente não entende exatamente como elas funcionam ou por que elas escolhem agir em determinados momentos. Renato se abaixou novamente para ficar na altura do menino, mas dessa vez sua postura corporal era completamente diferente da anterior. Não era mais a postura condescendente de um adulto tentando ser paciente com uma criança que não entendia a complexidade do mundo real. Era a postura genuína de alguém que estava sinceramente interessado em aprender algo novo e revolucionário, algo que poderia mudar sua perspectiva de vida de forma completa e definitiva. Havia uma humildade em sua posição que ele raramente demonstrava, uma disposição para ouvir e absorver conhecimento que vinha de uma fonte inesperada. E você realmente acredita nessas forças maiores, Miguel? Você tem certeza absoluta de que elas existem e atuam na vida das pessoas? O garoto assentiu com a cabeça energicamente, seus olhos castanhos brilhando com uma convicção inabalável que não deixava espaço para dúvidas ou questionamentos. Era o tipo de certeza que apenas pessoas que vivenciaram experiências extraordinárias conseguem desenvolver. Eu não só acredito profundamente nelas, Sr. Renato. Eu já vi essas forças funcionando muitas vezes na minha própria vida, mesmo quando eu estava nas situações mais desesperadoras que uma criança pode enfrentar. Nas ruas, quando eu não tinha absolutamente nada para comer há 2 ou 3 dias e estava quase desmaiando de fome, sempre aparecia alguém com comida exatamente na hora certa. Quando estava chovendo forte e eu estava encharcado e tremendo de frio, eu sempre encontrava um lugar seco e protegido para dormir, como se alguém tivesse preparado aquele abrigo especialmente para mim, quando eu estava com muito medo porque havia pessoas perigosas por perto. Alguma coisa misteriosa me dava coragem e força suficientes para continuar caminhando e encontrar segurança. Guilherme ouviu toda a conversa entre os dois com atenção concentrada e decidiu se juntar a eles, caminhando de volta com passos firmes, seguros e naturais. Cada passo que dava parecia confirmar de forma inequívoca que algo absolutamente extraordinário e inexplicável estava realmente acontecendo bem ali, diante dos olhos de todos. Não havia hesitação em seus movimentos, não havia sinais de dor ou desconforto, não havia aquela fragilidade extrema que havia caracterizado cada um de seus movimentos durante os últimos meses de sofrimento. Pai, eu lembro perfeitamente que antes de ficar doente, eu sempre costumava pedir para Deus me ajudar com todas as coisas pequenas do meu dia a dia. Quando eu tinha prova difícil na escola e estava nervoso, quando eu queria que parasse de chover para eu poder brincar no quintal com meus brinquedos, quando eu queria que a mamãe ficasse boa rapidinho quando ela estava gripada e não conseguia brincar comigo. A menção da mãe fez o coração de Renato apertar dolorosamente. Guilherme havia perdido a mãe 2 anos antes, vítima de um acidente de carro trágico e completamente inesperado, que mudou radical e definitivamente a dinâmica da família que antes era tão feliz e completa. Desde então, pai e filho viviam apenas um para o outro,
enfrentando juntos todas as dificuldades que a vida havia colocado em seu caminho. A perda da esposa e mãe havia deixado um vazio enorme que nenhum dos dois conseguia preencher completamente, e a doença de Guilherme havia tornado essa dor ainda mais intensa e preocupante. Mas quando eu fiquei doente e comecei a sentir todas aquelas dores terríveis, eu parei completamente de pedir coisas para Deus. Eu achei que ele tinha se esquecido completamente de mim, ou que eu tinha feito alguma coisa muito errada que havia deixado ele desapontado comigo. Guilherme continuou falando, sua voz ganhando uma maturidade emocional e espiritual que não tinha antes do início daquela conversa transformadora. Eu comecei a pensar que talvez Deus não gostasse mais de mim, ou que ele estava me corrigindo por algum motivo que eu não conseguia entender. Mas agora eu entendi uma coisa muito importante que mudou completamente minha forma de pensar. Miguel sorriu ao ouvir essas palavras, como se elas confirmassem exatamente algo que ele já sabia intuitivamente desde o primeiro momento em que viu Guilherme. Era um sorriso de reconhecimento, de validação, de alguém que havia passado por experiências similares e chegado às mesmas conclusões profundas sobre a natureza da fé e da esperança. É exatamente isso mesmo, Guilherme. Às vezes Deus usa pessoas completamente normais, pessoas que ninguém esperaria ou imaginaria, para fazer coisas absolutamente extraordinárias e transformadoras na vida de outras pessoas. Ele não escolhe sempre as pessoas mais ricas, mais famosas ou mais poderosas. Às vezes ele escolhe justamente as pessoas mais simples e humildes para realizar os maiores milagres. Renato observava a interação profunda e significativa entre os dois meninos, com um misto complexo de admiração genuína e perplexidade absoluta. Como era possível que duas crianças tão diferentes, uma rica e privilegiada e outra pobre e abandonada, uma doente e frágil e outra aparentemente saudável e forte, conseguissem ter uma compreensão tão profunda e sofisticada sobre assuntos espirituais e filosóficos que ele, um adulto bem-sucedido, experiente e altamente educado, nunca havia conseguido decifrar ou compreender completamente durante toda a sua vida? Miguel, posso fazer uma pergunta muito pessoal? Renato perguntou, sua curiosidade, genuína, superando qualquer receio de invadir a privacidade do menino. O garoto assentiu sem hesitação, demonstrando uma maturidade impressionante e uma disposição natural para compartilhar suas experiências e conhecimentos. Onde exatamente você aprendeu a ter essa fé toda? Quem foi a pessoa que te ensinou todas essas coisas profundas sobre espiritualidade e esperança? Miguel ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram durar uma eternidade, como se estivesse cuidadosamente organizando memórias preciosas que eram, ao mesmo tempo, fonte de grande dor e de imenso conforto. Seu rosto assumiu uma expressão nostálgica, misturada com saudade profunda e amor incondicional. Minha mãe me ensinou tudo isso antes de ela partir e me deixar sozinho no mundo. Ela sempre dizia, mesmo quando a gente não tinha dinheiro para comprar comida, ou quando a gente era despejada de onde estava morando, que não importava o quanto a vida fosse difícil e desafiadora, sempre haveria uma razão muito boa para continuar acreditando em coisas boas e bonitas. A revelação de que Miguel também havia perdido a mãe criou instantaneamente uma conexão ainda mais profunda e significativa entre ele e Guilherme. Era como se o destino ou alguma força superior tivesse deliberadamente juntado duas crianças que compartilhavam uma dor profunda e transformadora, mas que haviam escolhido caminhos completamente diferentes para lidar com essa perda devastadora. Enquanto Guilherme havia se fechado e perdido a fé, Miguel havia escolhido se agarrar ainda mais forte às lições espirituais que sua mãe havia lhe ensinado. Ela partiu quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Desde então eu vivo completamente sozinho na rua, dormindo onde consigo encontrar um lugar minimamente seguro, comendo o que as pessoas às vezes me dão, ou o que eu consigo encontrar. Mas eu nunca, nem por um segundo sequer, parei de acreditar nas coisas maravilhosas que ela me ensinou sobre fé, esperança e amor. Miguel continuou, sua voz carregada de uma saudade palpável, mas também de uma gratidão imensa pelas lições que havia recebido. Ela sempre dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Dizia que Deus sempre coloca as pessoas certas no nosso caminho exatamente na hora certa, e que nossa missão mais importante na vida é reconhecer essas pessoas especiais e deixar que elas nos ajudem quando precisamos, ou ajudá-las com tudo que temos quando elas precisam da gente.
Guilherme se aproximou de Miguel com passos decididos e, em um gesto completamente espontâneo e cheio de carinho genuíno, deu um abraço apertado e duradouro no amigo. Era um abraço que transmitia não apenas afeto, mas também reconhecimento, gratidão e uma conexão profunda que ia muito além da amizade comum entre crianças. Então você é exatamente a pessoa certa que Deus colocou no meu caminho para me ajudar a ficar curado? Miguel retribuiu o abraço com a mesma intensidade emocional. E pela primeira vez desde que Renato os havia encontrado no parque, ele realmente pareceu uma criança normal de 8 anos, vulnerável e necessitada de carinho e proteção. E você também é a pessoa certa que Deus colocou no meu caminho, Guilherme. Eu nunca tive um amigo de verdade antes de te conhecer. Nunca tive alguém da minha idade para conversar, para brincar, para dividir sonhos e esperanças. O momento intenso de carinho e conexão entre os dois meninos tocou Renato de uma forma que ele absolutamente não esperava. Como pai dedicado e amoroso, ele sabia exatamente o quanto Guilherme havia sofrido com a solidão imposta pela doença progressiva. Nos últimos meses difíceis, seu filho havia se afastado gradualmente de todos os amigos da escola, tornando-se incapaz de acompanhar as brincadeiras normais e atividades físicas que antes faziam parte natural de sua rotina diária. Ver Guilherme se conectando tão genuína e profundamente com outra criança era algo que Renato havia começado a acreditar que talvez nunca mais aconteceria na vida de seu filho. Miguel, eu tenho uma proposta muito séria para fazer para você, Renato disse, sua voz carregada de uma emoção intensa que ele não tentava mais esconder ou controlar. Era uma emoção complexa, feita de gratidão imensa, esperança renovada e um reconhecimento profundo de que aquele menino extraordinário merecia muito mais do que a vida havia lhe oferecido até então. Que tipo de proposta, senhor? O menino perguntou com uma curiosidade natural, mas também com uma cautela compreensível, que revelava sua experiência precoce com as decepções e promessas vazias que a vida nas ruas ensina às crianças abandonadas. Eu quero que você venha morar comigo e com o Guilherme. Quero que você tenha uma casa de verdade, comida garantida todos os dias, roupas limpas e confortáveis. E, principalmente, quero que você tenha a chance de ser criança de verdade, sem se preocupar com sobrevivência ou perigos. A proposta saiu dos lábios de Renato antes mesmo que ele tivesse tempo de processar completamente todas as implicações do que estava oferecendo. Era uma decisão impulsiva, movida por uma gratidão imensa pelo que Miguel havia feito por seu filho, mas também por um reconhecimento sincero de que aquele menino extraordinário merecia todas as oportunidades que o dinheiro e o amor poderiam proporcionar. Miguel ficou completamente imóvel por alguns segundos, como se não conseguisse processar o que havia acabado de ouvir. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza ou dor. Eram lágrimas de uma esperança que ele havia guardado bem no fundo do coração durante todos aqueles anos difíceis, mas que nunca havia ousado expressar em palavras ou mesmo em pensamentos conscientes. O senhor está falando sério de verdade? A voz de Miguel saiu embargada, revelando que por trás de toda aquela maturidade impressionante e sabedoria espiritual, ainda existia uma criança que sonhava desesperadamente com segurança, amor incondicional e um lugar verdadeiro para chamar de lar. Guilherme segurou a mão de Miguel novamente, seus olhos brilhando com uma animação e entusiasmo que não demonstrava há muito tempo. Era como se a possibilidade de ter um irmão tivesse despertado nele uma alegria que havia estado adormecida durante todos os meses de sofrimento e isolamento. Miguel, você pode ser meu irmão de verdade. A gente pode brincar juntos todos os dias, pode assistir filmes no sofá, pode jogar videogame, pode fazer todas as coisas divertidas que eu sempre quis fazer, mas não conseguia porque estava sempre cansado e com dor. A empolgação contagiante de Guilherme era impressionante, e pela primeira vez desde o início de sua doença, Renato viu seu filho fazendo planos entusiasmados para o futuro, falando sobre atividades que exigiam energia, disposição e alegria de viver. Era como se a esperança tivesse voltado a fazer parte integral da vida da família, trazendo consigo possibilidades que pareciam ter desaparecido para sempre. Miguel olhou alternativamente para Renato e para Guilherme, tentando processar se aquilo tudo era realmente real, ou se era apenas um sonho muito vivido que logo terminaria.
e o deixaria novamente sozinho nas ruas frias e perigosas. Mas eu não tenho nada de valor para oferecer em troca dessa generosidade toda. Eu não sei se vou conseguir me comportar como um menino de família rica. Eu não sei usar garfo e faca direito. Não sei ler muito bem porque nunca frequentei escola regularmente. Não sei as coisas importantes que se aprende na escola. Renato se abaixou mais uma vez, colocando as mãos nos ombros de Miguel, com uma gentileza paternal que o menino não recebia há anos. Era um toque que transmitia não apenas carinho, mas também aceitação completa e amor incondicional. Miguel, você já nos deu o presente mais valioso que existe neste mundo. Você devolveu a esperança para mim e a saúde para meu filho. Você nos ensinou lições sobre fé e amor que nenhuma escola ou universidade poderia ensinar. Qualquer coisa que você não souber, a gente aprende juntos como uma família de verdade. O importante é que você aceite fazer parte da nossa família e nos deixe cuidar de você da mesma forma que você cuidou de nós. As palavras de Renato eram sinceras e carregadas de uma gratidão profunda que vinha diretamente do coração. Ele estava começando a entender que talvez sua busca desesperada por curas médicas tivesse sido sempre direcionada ao lugar errado. Talvez a resposta que ele procurava não estivesse em hospitais sofisticados e laboratórios modernos, mas em algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais complexo. Na conexão humana genuína, na fé verdadeira e no poder absolutamente transformador do amor incondicional. Miguel limpou as lágrimas dos olhos com as costas da mão, um gesto que revelava sua tentativa comovente de manter a compostura mesmo diante de uma emoção avassaladora que ameaçava transbordar completamente. Eu aceito de todo o coração, Sr. Renato. Mas tem uma condição muito importante. Tanto Renato quanto Guilherme ficaram curiosos e ligeiramente preocupados com a condição que Miguel poderia impor. Que tipo de exigência uma criança abandonada poderia fazer em uma situação tão generosa como aquela? Qual é a condição, Miguel? Renato perguntou, preparado para aceitar praticamente qualquer coisa que o menino pudesse pedir razoavelmente. Miguel olhou diretamente nos olhos de Renato, sua expressão séria e determinada, mas também cheia de amor e esperança. Eu quero que a gente continue rezando juntos todos os dias, como uma família unida. Porque eu tenho certeza absoluta de que o que aconteceu aqui hoje foi só o começo de algo muito maior. Deus ainda tem muito mais coisas boas e maravilhosas planejadas para a nossa família. A palavra família pronunciada por Miguel fez o coração de Renato se aquecer de uma forma que ele não sentia há muito tempo. Era como se, em questão de poucos minutos extraordinários, ele tivesse ganhado não apenas um segundo filho, mas também um professor espiritual que poderia ensinar a ele e a Guilherme lições valiosas sobre fé, esperança, amor incondicional e o verdadeiro significado da vida. Guilherme bateu palmas com entusiasmo, sua energia contagiante preenchendo todo o ambiente ao redor com alegria pura e genuína. Perfeito. Agora nós somos uma família completa de verdade. Pai, Miguel e eu. Renato sorriu amplamente, um sorriso genuíno e completo que ele não exibia há meses intermináveis. Era como se todo o peso enorme que carregava nos ombros tivesse se dissipado completamente, substituído por uma leveza reconfortante e uma esperança renovada que ele pensava ter perdido para sempre. Ele olhou para a cadeira de rodas que ainda estava ali, parada e vazia, e pela primeira vez desde que a havia comprado com o coração partido, ela não parecia mais uma sentença inevitável de limitação, mas apenas um objeto que talvez nunca mais fosse necessário. Bem, então está completamente decidido. Vamos para casa e vamos começar nossa vida nova como família unida. Renato disse, estendendo uma mão calorosa para cada um dos meninos. Mas antes de irmos, eu preciso perguntar uma coisa muito importante, Miguel disse, sua voz carregada de uma curiosidade genuína que despertou a atenção imediata e carinhosa de pai e filho. O que você quer saber, Miguel? Guilherme perguntou, ansioso para ouvir a pergunta do novo irmão que havia mudado sua vida completamente. Miguel olhou para os dois com expectativa. E então um sorriso travesso e genuinamente infantil apareceu em seu rosto pela primeira vez desde que se conheceram. Era um sorriso que revelava que, apesar de toda sua maturidade precoce e sabedoria espiritual impressionante,
Ele ainda era uma criança normal com curiosidades e desejos infantis perfeitamente naturais e saudáveis. Vocês têm videogame em casa? A pergunta de Miguel sobre videogame arrancou a primeira gargalhada genuína que Renato havia dado em meses. Era incrível como uma pergunta tão simples e infantil conseguia trazer de volta a normalidade para uma situação que havia sido tão extraordinária e transformadora. Guilherme riu também. Uma risada cristalina e pura que ecoou pelo parque e fez com que alguns pássaros que estavam pousados nas árvores próximas levantassem voo, como se quisessem espalhar aquela alegria contagiante para outros lugares. Claro que temos videogame em casa, Miguel. Temos vários jogos diferentes e agora eu finalmente vou ter alguém para jogar comigo. Guilherme respondeu com entusiasmo, saltitando levemente no lugar com uma energia que não demonstrava há tanto tempo que Renato quase havia esquecido como seu filho era animado e cheio de vida antes da doença. Eu nunca joguei videogame na minha vida inteira, Miguel confessou, seus olhos brilhando com uma curiosidade pura e uma expectativa ansiosa. Eu sempre via outros meninos falando sobre jogos quando eu estava pedindo dinheiro nos semáforos, mas eu nunca imaginei que um dia eu poderia jogar também. Renato observou a interação entre os dois meninos e sentiu uma emoção profunda tomando conta de seu peito. Como pai, ele sabia que os pequenos momentos de felicidade e normalidade eram muitas vezes mais valiosos do que as grandes realizações da vida. Ver seu filho animado para ensinar algo para o novo irmão, planejando atividades juntos e demonstrando aquela generosidade natural das crianças, era uma visão que aquecia seu coração de uma forma indescritível. Então está decidido. Vamos para casa e vocês dois podem jogar videogame a tarde inteira. Renato disse, estendendo novamente as mãos para os meninos. Mas primeiro, acho que precisamos resolver algumas coisas práticas. Miguel olhou para Renato com uma expressão ligeiramente preocupada. Que tipo de coisas práticas, senhor Renato? Bem, você vai precisar de roupas novas. Vai precisar se matricular na escola. Vai precisar de documentos. Vai precisar ir ao médico para um check-up completo. Renato explicou, pensando em voz alta sobre todas as responsabilidades que assumir a guarda de uma criança abandonada implicaria. E também vamos precisar conversar com os órgãos competentes para regularizar sua situação legal. A menção de órgãos oficiais e burocracia fez Miguel ficar visivelmente nervoso. Durante todos os anos vivendo nas ruas, ele havia aprendido a evitar qualquer tipo de contato com autoridades, pois nunca sabia se seria levado para algum abrigo ou se seria separado das poucas coisas que conseguia chamar de suas. O senhor tem certeza de que não vai haver problemas? Eu não quero causar complicações para sua família. Miguel, você não vai causar problema nenhum, Renato disse com firmeza, percebendo a ansiedade do menino. Eu tenho advogados competentes que vão cuidar de toda a papelada necessária. O importante é que você vai estar seguro e protegido conosco. Guilherme percebeu a preocupação de Miguel e segurou sua mão novamente, oferecendo o conforto silencioso que apenas a amizade verdadeira consegue proporcionar. Miguel, meu pai sempre resolve tudo. Ele é muito inteligente e conhece pessoas importantes que podem ajudar. Você não precisa se preocupar com nada. As palavras tranquilizadoras de Guilherme pareceram acalmar Miguel, que relaxou visivelmente os ombros e sorriu novamente. Era impressionante como a confiança inocente de uma criança podia ser mais reconfortante do que qualquer garantia jurídica ou promessa formal. Obrigado, Guilherme. Eu confio em vocês, Miguel disse, apertando a mão do amigo. Agora eu entendo porque minha mãe sempre dizia que quando a gente encontra uma família de verdade, a gente sente no coração que está no lugar certo. Renato se emocionou novamente com a maturidade e a sensibilidade de Miguel. Como era possível que uma criança que havia passado por tantas dificuldades conseguisse manter uma perspectiva tão positiva e sábia sobre a vida? Era como se cada experiência difícil tivesse contribuído para formar um caráter excepcionalmente forte e resiliente. Miguel, posso fazer mais uma pergunta pessoal? Renato perguntou, sua curiosidade sobre a vida do menino crescendo a cada minuto que passavam juntos. Claro, senhor Renato. O senhor pode perguntar qualquer coisa. Como você conseguiu sobreviver sozinho nas ruas durante todos esses anos? Como uma criança de 6 anos consegue se virar sozinha em um mundo tão difícil? Miguel ficou pensativo por alguns instantes.
como se estivesse organizando memórias que eram ao mesmo tempo dolorosas e formadoras. No começo foi muito difícil, senhor. Eu chorava muito e não sabia o que fazer. Mas aos poucos eu fui aprendendo algumas coisas importantes. Que tipo de coisas? Guilherme perguntou, fascinado pelas histórias do novo irmão. Aprendi que existem pessoas boas em todo lugar, mesmo nos lugares que parecem mais perigosos. Aprendi que se você for educado e respeitoso, a maioria das pessoas te ajuda quando pode. Aprendi que é melhor dividir o pouco que você tem do que tentar guardar tudo só para você. Miguel continuou, sua voz ganhando um tom de professor experiente. E a coisa mais importante que aprendi é que não importa o quanto a situação pareça impossível, sempre existe uma saída se você não desistir e continuar acreditando. Renato balançou a cabeça, impressionado com a profundidade das lições que Miguel havia aprendido sozinho. Muitos adultos com décadas de experiência não conseguiam articular conceitos tão importantes sobre resiliência, generosidade e perseverança com tanta clareza e simplicidade. Miguel, você é um menino muito especial. Eu acho que eu e Guilherme vamos aprender muito com você também. Pai, você acha que o Miguel pode dormir no meu quarto? Guilherme perguntou, animado com a perspectiva de ter companhia constante. Eu tenho uma cama extra que nunca uso. E seria muito legal ter alguém para conversar antes de dormir. Renato sorriu ao ver o entusiasmo de seu filho. Durante os meses de doença, Guilherme havia se tornado muito introspectivo e solitário, preferindo ficar sozinho em seu quarto a interagir com outras pessoas. Ver que ele estava ansioso para dividir seu espaço pessoal com Miguel era um sinal muito positivo de que sua recuperação não era apenas física, mas também emocional e social. Se o Miguel quiser, claro que pode. Mas também podemos arrumar um quarto só para ele, se ele preferir ter seu próprio espaço. Miguel olhou para Guilherme com gratidão genuína. Eu adoraria dividir o quarto com você, Guilherme. Eu nunca tive um quarto de verdade, e nunca tive alguém para conversar antes de dormir. Vai ser uma experiência completamente nova para mim. Então está decidido, Guilherme exclamou, batendo palmas novamente. Vamos ser irmãos de quarto também. A alegria contagiante dos meninos fez Renato perceber que talvez a melhor decisão que havia tomado em muito tempo não tivesse sido nenhuma das estratégias empresariais complexas ou investimentos milionários que costumava fazer, mas sim a decisão simples e espontânea de abrir sua casa e seu coração para uma criança necessitada. Vocês sabem o que eu estou pensando? Renato disse, olhando para os dois meninos que agora caminhavam lado a lado, como se fossem irmãos há anos. Acho que a primeira coisa que vamos fazer quando chegarmos em casa é comemorar. Que tal se pedirmos pizza e refrigerante e vocês dois podem jogar videogame e se conhecer melhor? Miguel parou de caminhar abruptamente, seus olhos se arregalando com surpresa e incredulidade. Pizza de verdade. Daquelas grandes com queijo derretido que eu via nas propagandas da televisão das lojas. A reação de Miguel fez Renato perceber como as coisas mais simples e básicas, que ele considerava normais no seu dia a dia, eram luxos inimagináveis para uma criança que havia vivido nas ruas. Era um lembrete humilde de como a vida havia sido generosa com ele e sua família, e como era importante usar essa prosperidade para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Pizza de verdade, Miguel. Pizza grande com queijo derretido, refrigerante gelado e todos os sabores que vocês quiserem experimentar. Renato confirmou, sorrindo ao ver a felicidade pura estampada no rosto do menino. Guilherme segurou o braço de Miguel, animado para dividir suas experiências com o novo irmão. Miguel, você vai amar pizza. É a comida mais gostosa do mundo. E eu vou te ensinar a jogar todos os meus jogos favoritos. Eu mal posso acreditar que isso tudo está acontecendo comigo, Miguel disse, sua voz embargada pela emoção. Esta manhã eu acordei debaixo de uma marquise pensando em onde conseguir alguma coisa para comer. E agora eu estou ganhando uma família, uma casa, comida de verdade e até videogame. Renato colocou a mão no ombro de Miguel, um gesto paternal que o menino recebeu com gratidão visível. Miguel, eu quero que você saiba que isso não é caridade, isso é família de verdade. Você conquistou seu lugar conosco através do seu coração generoso e da sua fé extraordinária. Nós precisávamos de você, tanto quanto você precisava de nós. É verdade, Miguel. Guilherme concordou entusiasmado.
Eu estava me sentindo muito sozinho e triste por causa da doença. Mas agora eu me sinto forte e feliz novamente. Você trouxe alegria de volta para nossa casa. Miguel olhou para o céu por um momento, como se estivesse conversando silenciosamente com alguém que não estava fisicamente presente. Obrigado, mamãe. Obrigado por ter me ensinado a sempre acreditar em milagres. Você tinha razão quando dizia que as coisas boas chegam para quem tem paciência e fé. O momento de gratidão íntima de Miguel tocou profundamente tanto Renato quanto Guilherme. Era evidente que o menino mantinha uma conexão espiritual forte com a memória de sua mãe, e que as lições que ela havia lhe ensinado continuavam guiando suas ações e decisões, mesmo após sua partida. Sua mãe parece ter sido uma mulher muito sábia, Miguel. Renato disse com respeito. Tenho certeza de que ela ficaria muito orgulhosa de ver o homenzinho corajoso e bondoso que você se tornou. Ela sempre dizia que o amor verdadeiro não termina quando as pessoas partem. Ela dizia que o amor continua vivo no coração de quem fica, e que isso nos dá força para ajudar outras pessoas. Miguel explicou, demonstrando mais uma vez sua compreensão madura sobre assuntos profundos. Acho que ela enviou vocês para mim, ou me enviou para vocês. Não sei bem como funciona, mas sei que não foi coincidência. Guilherme assentiu energicamente. Eu também acho que não foi coincidência, Miguel. Acho que todas as coisas boas que acontecem têm um motivo especial, mesmo quando a gente não entende direito qual é. Renato observou os dois meninos conversando sobre fé e propósito, com uma naturalidade que muitos adultos não conseguiam demonstrar, e sentiu-se privilegiado por poder testemunhar aquela conexão especial que estava se formando entre eles. Era como se Guilherme estivesse recuperando não apenas sua saúde física, mas também sua capacidade de ver o mundo com esperança e otimismo. Vocês sabem o que eu acho? Renato disse, interrompendo gentilmente a conversa filosófica dos meninos. Acho que vocês dois vão se tornar grandes amigos e vão se ajudar mutuamente de formas que nem imaginamos ainda. Eu já considero o Guilherme meu melhor amigo. Miguel disse sem hesitação. E meu irmão também. É possível ser as duas coisas ao mesmo tempo? Guilherme riu gostosamente. Claro que é possível. Irmãos de verdade são sempre os melhores amigos também. Meu pai sempre diz que família é quem a gente escolhe para amar, não apenas quem nasce junto. A sabedoria simples na resposta de Guilherme surpreendeu até mesmo Renato, que percebeu que seu filho havia amadurecido muito durante os meses difíceis da doença. As experiências desafiadoras, por mais dolorosas que tivessem sido, aparentemente haviam contribuído para desenvolver nele uma compreensão mais profunda sobre relacionamentos e valores importantes. Então agora somos oficialmente irmãos e melhores amigos, Miguel declarou solenemente, estendendo a mão para Guilherme em um gesto formal de acordo. Guilherme apertou a mão oferecida com seriedade correspondente, como se estivessem selando um pacto importante. Oficialmente irmãos e melhores amigos para sempre. Os dois meninos riram depois do aperto de mão cerimonioso, e Renato não conseguiu conter um sorriso largo ao presenciar aquele momento tocante de compromisso mútuo. Era evidente que uma amizade verdadeira e duradoura estava nascendo ali, construída sobre bases sólidas de respeito mútuo, experiências compartilhadas e valores similares. Bem, irmãos oficiais, que tal se fôssemos para casa conhecer o novo lar do Miguel? Renato sugeriu, verificando o relógio e percebendo que o tempo havia passado rapidamente durante toda aquela conversa transformadora. Tenho certeza de que vocês estão ansiosos para começar essa nova etapa das suas vidas. Miguel olhou uma última vez para a cadeira de rodas que ainda estava parada ali, como um símbolo silencioso de limitações que haviam sido superadas. Senhor Renato, o que vai acontecer com a cadeira de rodas? Ela vai ficar aqui no parque? Renato seguiu o olhar de Miguel e também contemplou a cadeira que havia representado tantos medos e expectativas sombrias durante os últimos meses. Sabe de uma coisa, Miguel? Acho que vamos deixar ela aqui mesmo. Talvez alguém que realmente precise dela passe por aqui e possa usá-la. Essa é uma ideia muito boa, pai. Guilherme concordou. Assim ela pode ajudar outra pessoa, em vez de ficar guardada em casa sem servir para nada. Miguel sorriu aprovadoramente. Minha mãe sempre dizia que quando a gente não precisa mais de alguma coisa,
A melhor atitude é deixar que outra pessoa se beneficie. É como plantar sementes de bondade que podem crescer em lugares que a gente nem imagina. Mais uma vez, a sabedoria de Miguel impressionou Renato. O menino conseguia encontrar significado profundo e lições valiosas nas situações mais simples, transformando atos práticos em gestos de generosidade e consideração pelos outros. Então está decidido. A cadeira fica aqui, disponível para quem precisar, Renato declarou. E nós vamos para casa começar nossa nova vida como família. Os três caminharam juntos em direção ao carro de Renato, que estava estacionado na entrada do parque. Miguel observava tudo ao redor com curiosidade e admiração, como se estivesse vendo o mundo com olhos completamente novos. Cada detalhe parecia especial e significativo para ele. As árvores balançando suavemente ao vento, os outros visitantes do parque aproveitando a tarde ensolarada, os pássaros cantando nos galhos. Miguel, você está bem? Guilherme perguntou, notando que o amigo havia ficado mais quieto enquanto caminhavam. Estou ótimo, Guilherme. É só que eu estou tentando memorizar todos os detalhes deste dia, porque sei que é o dia mais importante da minha vida inteira. Miguel respondeu com sinceridade tocante. Eu quero lembrar de tudo. Como o sol estava brilhando, como vocês sorriram para mim, como me senti quando percebi que ia ter uma família de verdade. Renato sentiu os olhos marejarem novamente. A capacidade de Miguel de valorizar e apreciar momentos especiais era algo que muitas pessoas levavam anos para desenvolver, e algumas nunca conseguiam desenvolver completamente. O menino havia transformado um encontro casual em um momento sagrado, através de sua perspectiva única e coração grato. Miguel, eu prometo que este é apenas o primeiro de muitos dias especiais que vamos viver juntos como família. Renato disse com convicção. Vamos criar memórias bonitas todos os dias. Quando chegaram ao carro, Miguel parou e olhou para o veículo com uma expressão de admiração respeitosa. Era evidente que ele nunca havia estado dentro de um carro tão luxuoso, e sua reação humilde e educada fez Renato perceber mais uma vez como havia sido privilegiado em sua vida. É um carro muito bonito, Sr. Renato, Miguel comentou educadamente. Obrigado, Miguel. Mas sabe o que é mais bonito ainda? Renato perguntou, abrindo a porta traseira para os meninos entrarem. O que, pai? Guilherme perguntou curioso. Renato olhou para os dois meninos que estavam prestes a entrar no carro, seus rostos brilhando com expectativa e felicidade, e sentiu seu coração transbordar de gratidão e amor. O que é mais bonito é que agora este carro vai levar uma família completa para casa. As palavras de Renato sobre família completa ecoaram no ar enquanto os três entravam no carro. E Miguel tocou cuidadosamente no estofamento macio dos bancos, como se estivesse em um sonho que poderia acabar a qualquer momento. Guilherme se acomodou ao lado do novo irmão, observando cada reação de admiração de Miguel com um sorriso carinhoso. Miguel, espera até você ver nossa casa. Ela tem uma piscina enorme, um jardim com várias árvores frutíferas, e meu quarto tem uma vista incrível para a cidade toda. Guilherme falava com entusiasmo genuíno, ansioso para compartilhar todos os detalhes de sua vida com o amigo. Miguel assentiu educadamente, mas sua expressão revelava uma certa preocupação que não passou despercebida por Renato através do espelho retrovisor. Miguel, você está preocupado com alguma coisa? Renato perguntou gentilmente enquanto dirigia pelas ruas movimentadas da cidade. Senhor Renato, eu estou muito grato por tudo isso, mas eu fico pensando se eu vou conseguir me adaptar a uma vida tão diferente da que eu sempre vivi, Miguel confessou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Eu sempre dormi no chão duro, sempre comi muito pouco, sempre usei as mesmas roupas por semanas. E se eu não conseguir me acostumar com todas essas coisas boas? Renato diminuiu a velocidade do carro e olhou para Miguel através do espelho com compreensão paterna. Miguel, adaptação leva tempo, e não existe pressa nenhuma. Você vai aprender as coisas no seu próprio ritmo, e nós vamos estar aqui para te ajudar em cada passo. É verdade, Miguel. Guilherme concordou, seguindo a mão do amigo mais uma vez. Quando eu voltei do hospital depois de ficar internado por 2 semanas, eu também tive dificuldade para me readaptar às coisas normais. Até comer comida comum era estranho depois de tanto tempo tomando só soro e remédios.
A comparação de Guilherme trouxe uma perspectiva interessante que ajudou Miguel a se sentir menos sozinho em suas preocupações. Você sentiu medo também quando voltou para casa? Muito medo. Guilherme admitiu com honestidade. Eu tinha medo de que a doença voltasse. Tinha medo de não conseguir voltar a ser o menino que eu era antes. Tinha medo de que as coisas tivessem mudado tanto que eu não conseguisse me encaixar mais na minha própria vida. Miguel escutou atentamente, percebendo que mesmo pessoas com todas as vantagens materiais do mundo também enfrentavam medos e inseguranças profundas. E como você superou esses medos? Aos poucos, com paciência comigo mesmo, e principalmente com a ajuda do meu pai. Guilherme olhou carinhosamente para Renato. Ele nunca me pressionou para voltar a ser exatamente como eu era antes. Ele deixou que eu descobrisse quem eu era agora. Depois de tudo que passei, Renato sentiu o orgulho das palavras maduras de seu filho e percebeu o quanto Guilherme havia crescido emocionalmente durante toda aquela experiência difícil. E você sabe o que eu descobri, Miguel? Descobri que eu não era mais exatamente o mesmo menino de antes, mas eu era uma versão melhor de mim mesmo. Uma versão que sabia valorizar mais as coisas importantes da vida, que tinha mais compaixão pelas pessoas que sofrem, que entendia melhor o valor da família e dos amigos verdadeiros. As palavras profundas de Guilherme impressionaram Miguel, que começou a perceber que talvez sua própria experiência nas ruas, por mais difícil que tivesse sido, também tivesse contribuído para formar nele qualidades valiosas que outras crianças não possuíam. Acho que você tem razão, Guilherme. Eu também não sou mais o mesmo menino que era quando minha mãe estava viva. Eu aprendi coisas que só quem passa por dificuldades consegue aprender. Exatamente. Renato interveio na conversa. Vocês dois passaram por experiências que os tornaram mais fortes, mais sábios e mais capazes de apreciar as coisas boas da vida. Isso é um presente, mesmo que tenha vindo disfarçado de dificuldade. Miguel sorriu pela primeira vez desde que entraram no carro, sentindo-se mais confiante sobre sua capacidade de se adaptar à nova realidade. Obrigado por me ajudarem a entender isso. Eu estava tão preocupado em não conseguir ser bom o suficiente para fazer parte da família de vocês, que esqueci de pensar nas coisas boas que eu posso trazer também. Miguel, você já trouxe a coisa mais importante de todas. Renato disse, parando em um semáforo e se virando completamente para olhar o menino nos olhos. Você trouxe esperança, fé e alegria de volta para a nossa família. Você curou meu filho e curou meu coração também. Guilherme assentiu energicamente. É verdade, Miguel. Antes de te conhecer, eu estava perdendo a vontade de lutar contra a doença. Mas quando você segurou minha mão e disse que não ia deixar eu morrer, alguma coisa dentro de mim acordou novamente. Miguel sentiu os olhos se encherem de lágrimas de gratidão e emoção. Vocês não sabem o quanto significa para mim ouvir isso. Durante todos esses anos sozinho, eu sempre me perguntava se eu tinha algum propósito especial na vida, se havia algum motivo para eu ter sobrevivido quando tantas outras crianças nas ruas não conseguem. Agora você sabe qual é seu propósito, Miguel. Renato disse com convicção. Você veio para completar nossa família e para nos ensinar lições valiosas sobre fé e amor incondicional. O semáforo abriu e eles continuaram o trajeto, mas a atmosfera dentro do carro havia se tornado ainda mais calorosa e acolhedora. Miguel olhava pela janela observando as ruas que conhecia tão bem, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Não eram mais ruas onde ele precisava sobreviver, mas simplesmente ruas da cidade onde ele agora tinha uma família e um lar verdadeiro. Senhor Renato, posso perguntar uma coisa sobre seu trabalho? Miguel perguntou, sua curiosidade natural despertando. Claro, Miguel. Pode perguntar qualquer coisa. O senhor é dono de uma empresa muito grande? Sim, eu tenho uma empresa de construção civil. A gente constrói prédios, casas, shopping centers, coisas assim. Renato explicou de forma simples, adaptando a linguagem para que Miguel pudesse entender facilmente. Miguel ficou impressionado. Então o senhor constrói casas para outras pessoas morarem? Isso mesmo. É um trabalho que me dá muito prazer porque sei que estou ajudando famílias a terem um lar seguro e confortável. Renato respondeu, percebendo que Miguel estava genuinamente interessado. Sabe, Miguel, eu sempre pensei que meu trabalho era só sobre construir coisas de concreto e tijolo. Mas hoje eu entendi que a construção mais importante da minha vida
É a construção da nossa família. Guilherme sorriu ao ouvir as palavras do pai. Papai, você poderia ensinar o Miguel sobre construção? Eu acho que ele ia gostar de aprender. Se o Miguel tiver interesse, claro que posso ensinar. Renato ofereceu generosamente. Quem sabe um dia você não se torna um arquiteto ou engenheiro. Miguel ficou animado com a possibilidade. Eu adoraria aprender. Sempre tive curiosidade sobre como as casas são feitas. Quando eu dormia embaixo dos viadutos, eu ficava olhando para a estrutura e me perguntando como conseguiam fazer algo tão forte e grande. Então está combinado. Nos fins de semana, quando vocês não estiverem na escola, eu posso levar vocês para conhecer algumas obras e explicar como tudo funciona. Renato prometeu, já imaginando os passeios educativos que poderia fazer com os dois meninos. Miguel vai à escola? Guilherme perguntou, lembrando-se subitamente de que ainda havia muitos aspectos práticos para resolver. Ainda não, mas vai começar. Renato respondeu. Vamos matricular o Miguel na mesma escola que você, Guilherme. Assim vocês podem estudar juntos e ele terá uma transição mais fácil. Miguel ficou um pouco nervoso com a perspectiva da escola. Senhor Renato, eu sei ler e escrever, mas não muito bem. Eu aprendi sozinho olhando placas na rua e perguntando para as pessoas. Será que eu vou conseguir acompanhar as aulas? Miguel, não se preocupe com isso. Renato tranquilizou. Vamos conversar com os professores e explicar sua situação. Se for necessário, você pode ter aulas particulares para se atualizar. O importante é que você quer aprender. E isso é o que mais importa. Eu vou te ajudar com os deveres de casa também. Guilherme ofereceu entusiasmado. Vai ser divertido estudarmos juntos. Eu posso te ensinar as matérias que eu já sei. E você pode me ensinar as coisas da vida que você aprendeu e eu não sei. A oferta generosa de Guilherme tocou profundamente Miguel. Obrigado, Guilherme. Você é o melhor irmão que eu poderia ter pedido para Deus. Conforme se aproximavam do bairro onde Renato morava, as casas foram se tornando maiores e mais luxuosas. Miguel observava tudo com admiração respeitosa, mas sem inveja ou ressentimento. Era como se ele conseguisse apreciar a beleza sem se sentir diminuído, por não ter vivido sempre em meio a tanto conforto. Nossa, as casas aqui são enormes. Miguel comentou, impressionado com o tamanho dos terrenos e a arquitetura elaborada das residências. É um bairro muito bonito mesmo. Renato concordou. Mas sabe o que eu aprendi hoje, Miguel? Aprendi que uma casa só se torna um lar de verdade quando tem amor dentro dela. Eu e o Guilherme tínhamos uma casa linda, mas ela estava vazia de alegria. Agora que você vai morar conosco, ela vai se transformar em um lar completo. Miguel sentiu uma emoção profunda ao ouvir essas palavras. Senhor Renato, eu prometo que vou fazer tudo o que puder para trazer alegria e amor para nossa casa. Você já está fazendo isso só por existir, Miguel. Guilherme disse carinhosamente. Só de saber que você vai estar lá quando eu acordar amanhã já me deixa muito feliz. Renato virou em uma rua arborizada e apontou para uma casa imponente no final da quadra. Aquela é nossa casa, Miguel. Agora é sua casa também. Miguel olhou para a construção impressionante com seus jardins bem cuidados, piscina visível através do portão e arquitetura elegante, e sentiu uma mistura de admiração e gratidão que o deixou temporariamente sem palavras. É ainda mais bonita do que eu imaginava. Miguel finalmente conseguiu dizer, sua voz embargada pela emoção. Renato estacionou o carro na garagem e os três desceram juntos. Miguel ficou parado por alguns segundos observando tudo ao redor, tentando absorver a realidade de que aquele lugar seria seu novo lar. Miguel, você quer conhecer a casa toda primeiro? Ou quer ir direto para o quarto que vai dividir com o Guilherme? Renato perguntou, notando que o menino parecia um pouco sobrecarregado com tanta novidade de uma vez. Eu acho que quero conhecer a casa toda. Miguel respondeu, decidindo enfrentar a nova realidade de frente. Quero conhecer cada cantinho do lugar que vai ser meu lar. Guilherme segurou a mão de Miguel novamente, oferecendo suporte silencioso para o momento de transição. Vem, Miguel. Eu vou te mostrar tudo e contar as histórias de cada lugar. Eles entraram pela porta principal, e Miguel ficou impressionado com a decoração elegante e mais acolhedora da sala de estar. Havia fotografias da família espalhadas pelos móveis, plantas bem cuidadas e uma atmosfera de conforto genuíno que ia além do luxo material.
Esta é a sala onde a gente assiste televisão e recebe as visitas, Guilherme explicou, fazendo as honras da casa. E aquela porta ali leva para a cozinha onde a Dona Maria faz as comidas mais gostosas do mundo. Quem é a Dona Maria? Miguel perguntou curioso. Ela é nossa cozinheira e governanta. Renato explicou. Ela trabalha conosco há mais de 10 anos e é praticamente da família. Tenho certeza de que ela vai adorar conhecer você. Miguel ficou um pouco preocupado. Ela não vai achar estranho um menino de rua morando aqui? Miguel, pare de se preocupar com essas coisas. Guilherme disse gentilmente. A Dona Maria tem um coração enorme. Ela sempre me tratou como se fosse um neto dela. Vai tratar você da mesma forma. Eles continuaram o tour pela casa, visitando a sala de jantar elegante, o escritório de Renato com suas estantes repletas de livros, a área da piscina com vista para o jardim, e finalmente subiram para o segundo andar, onde ficavam os quartos. E este é nosso quarto, Guilherme anunciou orgulhosamente, abrindo a porta de um cômodo espaçoso com 2 camas, uma escrivaninha grande, estantes de livros e jogos, e várias decorações que refletiam os gostos e hobbies de um menino de sua idade. Miguel entrou devagar, observando cada detalhe com reverência. A cama extra que seria sua estava impecavelmente arrumada, com lençóis limpos e travesseiros fofos. Havia uma janela grande que oferecia uma vista panorâmica da cidade, exatamente como Guilherme havia prometido. Miguel, aquela cama ali vai ser sua, Guilherme apontou com entusiasmo. E você pode usar metade do armário para suas roupas. Ah, e a gente vai ter que ir comprar roupas novas para você amanhã mesmo. A menção de roupas novas fez Miguel perceber que ainda estava usando as mesmas roupas surradas que vestia há dias. Ele se sentiu um pouco envergonhado por trazer tão pouco para contribuir com aquela família que estava lhe oferecendo tanto. Senhor Renato, eu me sinto mal por não ter nada para contribuir. Vocês estão me dando tudo, e eu não tenho nada para oferecer em troca. Renato se aproximou de Miguel e colocou as mãos em seus ombros com carinho paternal. Miguel, você já nos deu o presente mais valioso que existe. Você nos deu esperança quando não tínhamos mais. Você trouxe fé quando havíamos perdido a nossa. E você nos mostrou que milagres realmente acontecem quando menos esperamos. E além disso, Guilherme acrescentou, você me deu o irmão que eu sempre quis ter. Isso não tem preço no mundo inteiro. Miguel sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos, mas dessa vez eram lágrimas de pura gratidão e felicidade. Obrigado. Obrigado por me receberem de braços abertos e me fazerem sentir que tenho uma família de verdade. Agora chega de formalidades, Guilherme disse, mudando o tom para algo mais descontraído. Miguel, você está pronto para conhecer o videogame mais incrível do mundo? Miguel enxugou as lágrimas e sorriu largamente. Estou mais do que pronto. Pode me ensinar tudo. Guilherme correu até a televisão e ligou o console, enquanto Miguel se sentava cuidadosamente na beira da cama, ainda tentando acreditar que tudo aquilo era real. Renato observou os 2 meninos se preparando para jogar e sentiu seu coração transbordar de gratidão. Meninos, eu vou descer para falar com a Dona Maria sobre o jantar. Vocês se divirtam aí. Tudo bem, pai. Guilherme respondeu, concentrado em explicar os controles para Miguel. Dona Maria vai fazer algo especial para comemorar a chegada do Miguel? Renato sorriu. Tenho certeza de que sim. Ela adora uma ocasião especial para caprichar na cozinha. Miguel olhou para Renato com gratidão brilhando nos olhos. Senhor Renato, muito obrigado por tudo. Eu prometo que vou ser um bom filho e um bom irmão. Miguel, você já é. Renato respondeu com sinceridade. Agora se divirtam que daqui a pouco eu subo para ver como vocês estão se saindo nos jogos. Renato desceu as escadas sentindo-se mais leve do que se sentia há meses. Encontrou Dona Maria na cozinha, preparando ingredientes para o jantar, e notou imediatamente sua expressão curiosa. Dona Maria, preciso contar uma novidade muito importante para a senhora. Dona Maria parou imediatamente o que estava fazendo e se virou para Renato com aquela expressão atenta e carinhosa que sempre demonstrava quando percebia que algo importante estava acontecendo na família. Aos 55 anos, ela havia se tornado muito mais do que uma funcionária ao longo dos 10 anos trabalhando naquela casa. Era confidente, conselheira e a figura materna que Guilherme precisava desde que perdeu a mãe.
Suas mãos ainda seguravam a faca que estava usando para picar legumes, mas toda sua atenção estava voltada para Renato. Ela tinha aquela capacidade especial de perceber quando algo significativo estava prestes a ser revelado, uma intuição desenvolvida através de anos de convivência íntima com a família. Que tipo de novidade, Sr. Renato? Pela sua expressão, parece ser algo muito especial. Renato respirou fundo, organizando os pensamentos sobre como explicar tudo o que havia acontecido naquela tarde extraordinária, sem soar completamente fora da realidade. Ele conhecia Dona Maria bem o suficiente para saber que ela era uma mulher de fé sólida, mas também sabia que até mesmo pessoas religiosas podem ter dificuldade para aceitar relatos de milagres quando acontecem tão próximos de casa. Dona Maria, hoje aconteceu algo que mudou nossas vidas completamente. O Guilherme está curado. Dona Maria deixou a faca cair sobre a tábua de corte com um ruído metálico que ecoou pela cozinha silenciosa, seus olhos se arregalando de surpresa e incredulidade absoluta. Durante todos aqueles meses dolorosos, ela havia acompanhado de perto cada momento do sofrimento da família, preparando refeições especiais que Guilherme muitas vezes nem conseguia terminar, cuidando dele com carinho maternal quando Renato precisava trabalhar, limpando discretamente as lágrimas que escorriam por seu rosto quando achava que ninguém estava vendo. Ela havia rezado todas as noites pela recuperação do menino, havia acendido velas na igreja, havia pedido intercessão de todos os santos que conhecia. Como assim curado, Sr. Renato? Os médicos encontraram um tratamento novo? Algum remédio experimental que finalmente funcionou? Não foi bem assim, Dona Maria. Foi algo muito mais extraordinário do que qualquer tratamento médico que existe atualmente. Renato se aproximou dela, sabendo que a explicação que viria a seguir testaria a capacidade de qualquer pessoa de acreditar no impossível, mesmo alguém com a fé profunda que Dona Maria sempre demonstrara. Hoje no parque nós conhecemos um menino muito especial chamado Miguel. Ele é um garoto de 8 anos que vive sozinho nas ruas há 2 anos, mas que tem uma fé inabalável e uma sabedoria impressionante que não condiz com sua idade. Dona Maria franziu a testa, tentando processar e entender aonde Renato queria chegar com aquela história aparentemente desconectada da cura milagrosa de Guilherme. E o que esse menino de rua tem a ver com a cura do nosso Guilherme? Ele segurou a mão do Guilherme. Os 3 fizemos uma oração juntos ali mesmo no meio do parque. E algo absolutamente milagroso aconteceu diante dos meus olhos. O Guilherme simplesmente melhorou. Completamente. Instantaneamente. Ele estava caminhando sem nenhuma dor, respirando normalmente sem esforço, cheio de energia e vitalidade. É como se a doença tivesse desaparecido completamente do corpo dele, como se nunca tivesse existido. Renato falou devagar, observando cuidadosamente cada nuance da reação de Dona Maria. Preparado para qualquer tipo de resposta que ela pudesse ter, Dona Maria se apoiou no balcão da cozinha com ambas as mãos, precisando de apoio físico para processar o que estava ouvindo. Sua mente racional lutava contra a possibilidade do que Renato estava descrevendo, mas seu coração de fé já estava começando a aceitar que talvez, apenas talvez, suas orações tivessem sido respondidas de uma forma completamente inesperada. Senhor Renato, o senhor tem certeza absoluta disso? Às vezes, quando a gente quer muito que algo aconteça, quando a gente está desesperado por uma mudança, a gente pode se iludir ou interpretar mal os sinais. Dona Maria, eu sei exatamente como isso soa. Eu mesmo custei muito para acreditar no que estava vendo com meus próprios olhos. Mas eu vi, Dona Maria. Eu vi com clareza absoluta. O Guilherme caminhou distâncias que há meses não conseguia percorrer. Correu como não corria há quase 1 ano. Brincou e riu sem nenhum sinal de cansaço ou dor. E tem mais uma coisa muito importante que preciso contar para a senhora. Renato fez uma pausa deliberada, preparando-se para a segunda parte da revelação que sabia que seria igualmente impactante. Eu trouxe o Miguel para morar conosco permanentemente. Ele vai ser como um segundo filho para mim e um irmão de verdade para o Guilherme. Dona Maria precisou se sentar imediatamente em uma das cadeiras da cozinha. Tamanha foi a surpresa causada por essa segunda revelação, que parecia ainda mais surreal que a primeira. Um menino de rua? Senhor Renato, o senhor tem certeza absoluta de que isso é uma boa ideia? Não que eu tenha qualquer tipo de preconceito contra crianças em situação de vulnerabilidade.
mas são realidades de vida completamente diferentes. São mundos que nunca se cruzaram antes. Dona Maria, eu entendo perfeitamente sua preocupação. E sei que parece uma decisão impulsiva demais para ser sensata. Mas esse menino é especial de uma forma que é muito difícil explicar com palavras simples. Ele tem uma pureza de coração, uma sabedoria espiritual e uma bondade genuína que tocaram profundamente não apenas a mim, mas principalmente ao Guilherme. Além disso, foi através da fé e da intervenção dele que meu filho foi curado. Como eu poderia não acolhê-lo em nossa família depois de um presente tão extraordinário? Dona Maria ficou em silêncio por alguns instantes longos, processando cuidadosamente todas aquelas informações extraordinárias que desafiavam sua compreensão da realidade. Como uma mulher de fé profunda que frequentava a igreja religiosamente há décadas, ela acreditava sinceramente em milagres e intervenções divinas, mas como uma pessoa prática e experiente, também sabia muito bem que mudanças drásticas na estrutura familiar sempre traziam desafios complexos e imprevisíveis. Onde esse menino está neste momento? Lá em cima, no quarto do Guilherme. Eles estão jogando videogame e se conhecendo melhor como irmãos. Dona Maria, eu preciso que a senhora entenda uma coisa. Eu nunca em toda a minha vida vi o Guilherme tão genuinamente animado e feliz como vi hoje. É como se ele tivesse recuperado não apenas a saúde física, mas também toda a alegria de viver que havia desaparecido durante esses meses terríveis de sofrimento. Dona Maria se levantou da cadeira devagar e caminhou até a janela da cozinha, que oferecia uma vista parcial do segundo andar. Como se pudesse ver através das paredes, os dois meninos brincando juntos e construindo os primeiros momentos de uma amizade que prometia se transformar em um laço fraternal verdadeiro. E como exatamente o Guilherme está reagindo a ter um irmão tão de repente? Ele está absolutamente radiante, Dona Maria. Os dois se conectaram de uma forma impressionante e natural, que parecia impossível considerando que se conheceram há apenas algumas horas. É como se fossem irmãos de sangue há anos. Guilherme está ensinando tudo para o Miguel com uma paciência infinita e uma generosidade espontânea que me orgulham profundamente como pai. Ele está se comportando como um irmão mais velho, responsável e carinhoso. Um sorriso lento e caloroso começou a se formar no rosto enrugado de Dona Maria, iluminando suas feições de uma forma que Renato não via há muito tempo. Durante todos aqueles anos dedicados cuidando de Guilherme com amor maternal, ela havia percebido claramente como o menino sentia falta de companhia da sua idade, especialmente depois que a doença progressiva o afastou gradualmente de todos os amigos da escola e das atividades sociais normais para uma criança. Então o nosso Guilherme finalmente tem um irmão de verdade. Eu sempre achei que fazia muita falta uma outra criança nesta casa grande para fazer companhia para ele e preencher estes espaços todos com alegria e energia juvenil. Exatamente, Dona Maria. E eu preciso muito da ajuda da senhora para fazer o Miguel se sentir genuinamente bem-vindo e parte integral da nossa família. Ele está compreensivamente nervoso sobre se adaptar a uma vida tão radicalmente diferente da que sempre conheceu e viveu. Dona Maria assentiu com determinação renovada, seus instintos maternais e cuidadores já despertando completamente para abraçar mais uma criança sob suas asas protetoras. Claro que vou ajudar com todo o meu coração e experiência. Coitadinha da criança, deve estar assustada e confusa com tanta mudança radical de uma vez só. Vou preparar um jantar especial para recebermos adequadamente nosso novo membro da família. Muito obrigado, Dona Maria. Eu sabia que podia contar completamente com a senhora, como sempre pude ao longo de todos esses anos. Renato disse, sentindo-se tremendamente aliviado por ter o apoio incondicional da pessoa que conhecia melhor do que ninguém as necessidades específicas e rotinas daquela casa. O que a senhora acha de fazermos aquela lasanha deliciosa que o Guilherme adora tanto? E talvez um bolo de chocolate especial para a sobremesa comemorativa? Os olhos de Dona Maria brilharam intensamente com entusiasmo culinário, como sempre acontecia quando ela tinha a oportunidade de demonstrar seu carinho através da comida cuidadosamente preparada. Ótima ideia. E vou preparar também um pouco daquela torta de frango que é mais leve e suave, caso o menino não esteja acostumado com comidas muito elaboradas ou temperadas. Criança que viveu na rua, às vezes tem o estômago sensível e precisa de adaptação gradual.
Renato ficou profundamente tocado pela consideração cuidadosa e maternal de Dona Maria. A senhora sempre pensa em todos os detalhes importantes. É exatamente por isso que esta família simplesmente não funcionaria direito sem a senhora aqui, cuidando de todos nós. Ah, senhor Renato, o senhor sempre exagera nos elogios. Dona Maria respondeu com modéstia genuína, mas era claramente visível o prazer e orgulho que sentia ao ser reconhecida e valorizada como membro essencial da família. Agora me conte mais detalhes sobre esse Miguel. Como ele é fisicamente? De que tipo de coisas ele gosta? Qual é a personalidade dele? Ele é um menino absolutamente extraordinário, Dona Maria. Tem 8 anos de idade, é extremamente educado e respeitoso, demonstra uma inteligência natural impressionante e tem uma maturidade emocional e espiritual que não condiz com sua idade cronológica. Mas ao mesmo tempo, quando está interagindo com o Guilherme, mostra toda a inocência pura e curiosidade natural de uma criança normal e saudável. Renato pensou cuidadosamente por um momento antes de continuar descrevendo Miguel. Ele nunca jogou videogame na vida, nunca comeu pizza, nunca teve um quarto próprio ou uma cama de verdade. As coisas mais simples e básicas para nós são novidades absolutamente incríveis para ele. É tocante e ao mesmo tempo revelador ver como ele valoriza cada pequeno conforto que oferecemos. Coitadinho da criança. E os pais dele? O que aconteceu com a família? A mãe morreu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Ele nunca conheceu o pai, não sabe nem mesmo quem é. Está completamente sozinho no mundo há 2 anos inteiros, sobrevivendo exclusivamente de sua própria coragem e da bondade ocasional de estranhos. Dona Maria balançou a cabeça com tristeza profunda e admiração simultânea. Que criança incrivelmente corajosa e resiliente. Sobreviver sozinho nas ruas por tanto tempo, especialmente sendo tão jovem, deve ter passado por situações terríveis que nenhuma criança deveria jamais enfrentar. Sim, com certeza passou por experiências traumáticas, mas de alguma forma miraculosa ele conseguiu manter a fé inabalável e a bondade genuína completamente intactas. É exatamente isso que é mais impressionante e admirável nele. Ele poderia facilmente ter se tornado revoltado, amargurado ou violento, mas escolheu conscientemente manter a esperança viva e usar sua energia para ajudar outras pessoas, como fez hoje com o nosso Guilherme. Do andar de cima, chegaram até a cozinha os sons inconfundíveis de risadas cristalinas e conversas animadas entre os 2 meninos, intercaladas com exclamações de surpresa e comemoração que indicavam que o videogame estava proporcionando momentos de pura diversão e descoberta. Dona Maria sorriu amplamente ao ouvir aqueles sons de alegria genuína que há tanto tempo não ecoavam pelas paredes daquela casa. Faz tanto tempo que não ouço o nosso Guilherme rir dessa forma espontânea e despreocupada. Desde que a mãe dele partiu e ele ficou progressivamente mais doente, esta casa toda ficou envolvida em uma atmosfera muito silenciosa e melancólica. Pois é, Dona Maria. Parece que o Miguel trouxe vida nova, energia positiva e alegria contagiante para nossa família inteira. E olha que ele chegou aqui há apenas algumas horas. Imagina o que pode acontecer quando ele estiver completamente adaptado e confortável conosco. Renato também sorriu largamente ao ouvir as risadas vindas do quarto, sentindo seu coração se aquecer de uma forma que não experimentava há meses. Senhor Renato, posso fazer algumas perguntas práticas importantes? Dona Maria hesitou um pouco antes de continuar, querendo abordar assuntos delicados sem parecer desanimadora. Claro, Dona Maria. Pode falar com total liberdade sobre qualquer coisa que esteja preocupando a senhora. O senhor já pensou cuidadosamente em todas as implicações práticas e legais de adotar uma criança de rua? Documentos oficiais, matrícula escolar, questões legais complexas, acompanhamento médico completo, possível necessidade de acompanhamento psicológico? Renato assentiu com seriedade, mostrando que havia considerado meticulosamente todas essas questões práticas essenciais. Já pensei detalhadamente em absolutamente todas essas responsabilidades. Amanhã mesmo, logo cedo, vou ligar para meus melhores advogados para começar imediatamente o processo formal de adoção. Vou matricular o Miguel na mesma escola particular do Guilherme para que eles possam estudar juntos. Vou levá-lo aos melhores médicos da cidade para um check-up médico completo e detalhado. Sei perfeitamente que vai dar muito trabalho e exigir paciência,
mas estou completamente preparado e disposto a enfrentar todos os desafios. E se houver dificuldades significativas de adaptação? Se o Miguel tiver pesadelos recorrentes, traumas psicológicos profundos, comportamentos problemáticos que precisem de tratamento especializado, então nós vamos enfrentar absolutamente tudo isso juntos, unidos como família verdadeira. Dona Maria, eu aprendi uma lição muito importante hoje. Às vezes, as melhores e mais acertadas decisões da vida são exatamente aquelas que tomamos com o coração aberto, não apenas com a cabeça calculista. Dona Maria sorriu com aprovação, reconhecendo a determinação sincera e inabalável de Renato. Durante todos os anos trabalhando para aquela família, ela havia aprendido a reconhecer quando Renato estava tomando decisões por impulso versus quando estava agindo por convicção profunda. O Senhor sempre foi um homem de coração generoso e boas intenções. É exatamente por isso que esta família merece todas as bênçãos maravilhosas que está recebendo hoje. Nesse momento preciso, ouviu-se uma gritaria entusiasmada de comemoração, vinda diretamente do andar de cima, seguida imediatamente por palmas rítmicas e risadas contagiantes que ecoaram pela casa inteira. Dona Maria e Renato olharam simultaneamente para o teto, imaginando divertidos que algum dos meninos havia acabado de ganhar uma partida particularmente emocionante ou havia conseguido passar de fase em algum jogo desafiador. Parece que eles estão se divertindo imenso lá em cima. Dona Maria comentou com carinho maternal, já sentindo afeto genuíno por uma criança que ainda nem havia conhecido pessoalmente. Vou subir daqui a pouco para conhecer adequadamente nosso novo membro da família e dar as boas-vindas oficiais. Tenho certeza absoluta de que a senhora vai adorar o Miguel, Dona Maria. E ele vai adorar a senhora também, sem dúvida nenhuma. Ele tem um respeito natural e espontâneo pelos mais velhos que é verdadeiramente admirável em uma criança de sua idade. Renato verificou automaticamente o relógio no pulso e percebeu com surpresa que o tempo havia passado muito mais rapidamente do que imaginava durante toda aquela conversa reveladora. Dona Maria, em quanto tempo aproximadamente a senhora consegue preparar todo esse jantar especial? 2 horas no máximo, trabalhando com todo capricho e dedicação. Vou preparar tudo com muito amor e atenção aos detalhes. Perfeito. Enquanto isso, vou me trancar no escritório para ligar para alguns contatos importantes e começar a resolver todas as questões práticas urgentes da documentação e legalização da situação do Miguel. Renato se dirigiu determinadamente em direção à porta da cozinha, mas parou abruptamente e se virou para Dona Maria com uma expressão de gratidão profunda. Dona Maria, muito obrigado por aceitar essa mudança tão radical de forma tão positiva e acolhedora. Sei perfeitamente que não é nada fácil ter nossa rotina completamente alterada de uma hora para outra, especialmente com mudanças tão significativas. Senhor Renato, em todos esses 10 anos trabalhando dedicadamente nesta casa, eu aprendi uma lição valiosa. As melhores surpresas da vida são invariavelmente aquelas que chegam quando menos esperamos, de formas que nunca poderíamos ter planejado ou imaginado. Se esse menino especial trouxe cura milagrosa para o Guilherme e alegria renovada para esta família, então ele é inequivocamente uma bênção divina, não uma complicação problemática. As palavras sábias e tranquilizadoras de Dona Maria acalmaram completamente qualquer ansiedade residual que Renato ainda pudesse estar sentindo. A senhora sempre sabe exatamente as palavras certas para dizer na hora certa. É a experiência acumulada da idade e da observação atenta da vida, Senhor Renato. Agora vá resolver todos os seus telefonemas importantes que eu vou começar imediatamente a preparar o banquete especial de boas-vindas do Miguel. Renato saiu da cozinha com um sorriso genuíno no rosto e se dirigiu com passos determinados ao seu escritório particular para fazer todas as ligações necessárias. Dona Maria ficou sozinha por alguns instantes contemplativos, olhando calmamente ao redor da cozinha que conhecia intimamente como a palma de sua mão, imaginando vividamente como seria ter mais uma criança energética correndo pela casa, pedindo lanches a toda hora, fazendo bagunça criativa, enchendo todos os espaços com energia juvenil e risadas constantes. A perspectiva a deixava genuinamente animada e renovada. Ela começou metodicamente a separar todos os ingredientes necessários para a lasanha especial,
cantarolando baixinho uma música alegre que sempre cantava quando estava especialmente feliz e otimista sobre a vida. Enquanto trabalhava com as mãos experientes, seus pensamentos voavam constantemente para o menino lá em cima que havia chegado de forma tão completamente inesperada e já havia conseguido mudar toda a dinâmica emocional da família em questão de horas. Do andar de cima, chegaram periodicamente mais sons de comemoração entusiasmada, desta vez claramente seguidos pela voz paciencosa de Guilherme, explicando algo detalhadamente para Miguel, provavelmente ensinando-lhe as regras de algum jogo novo ou estratégias para vencer desafios específicos. Dona Maria sorriu com ternura, lembrando-se vividamente de como Guilherme sempre foi naturalmente paciente e generoso por natureza, sempre disposto a ensinar pacientemente e compartilhar generosamente tudo que tinha. Ele seria indubitavelmente um irmão mais velho maravilhoso e protetor para Miguel. Enquanto refogava cuidadosamente os ingredientes aromáticos para o molho especial da lasanha, Dona Maria ofereceu uma oração silenciosa e fervorosa de gratidão profunda. Havia presenciado pessoalmente muitos momentos genuinamente difíceis e dolorosos naquela família. Havia chorado discretamente junto com eles nas horas mais sombrias e desesperadoras, e agora estava sendo privilegiada por presenciar um momento de alegria pura, renovação completa e esperança renovada. O aroma delicioso e reconfortante que começava a se espalhar gradualmente pela cozinha inteira prometia um jantar verdadeiramente especial que marcaria oficialmente e para sempre a chegada do novo membro da família. Dona Maria trabalhava com todo o cuidado meticuloso e carinho maternal, de quem sabia instintivamente que estava preparando muito mais do que apenas uma refeição, estava preparando uma celebração significativa, um ritual caloroso de boas-vindas. Um momento histórico que seria lembrado e valorizado para sempre por todos os envolvidos. Cerca de 40 minutos depois, quando o aroma tentador já havia se espalhado por toda a casa, Guilherme desceu as escadas correndo energicamente, com Miguel seguindo logo atrás com passos mais cautelosos, ambos falando simultaneamente e entusiasmadamente sobre suas aventuras conquistadas no videogame. Dona Maria! Dona Maria! Guilherme gritou com entusiasmo contagiante, sua voz ecoando pela casa inteira. Você precisa conhecer meu novo irmão Miguel. Ele é incrível! Miguel parou hesitante na entrada da cozinha, subitamente tímido e respeitoso diante da mulher elegante e maternal que se virou completamente para cumprimentá-los com um sorriso caloroso e acolhedor. Dona Maria limpou cuidadosamente as mãos no avental limpo e se aproximou dos meninos com um sorriso genuíno que irradiava bondade e aceitação incondicional. Então você é o famoso Miguel que curou nosso querido Guilherme e trouxe tanta alegria para esta casa. Miguel baixou timidamente a cabeça diante do elogio de Dona Maria, suas bochechas corando ligeiramente enquanto mexia nervosamente com as mãos. Era evidente que ele não estava acostumado a receber reconhecimento ou ser o centro das atenções de forma positiva. Durante todos aqueles anos vivendo nas ruas, as interações com adultos geralmente envolviam pedidos por comida ou dinheiro, ou tentativas de se esconder de autoridades. Ter uma mulher elegante e maternal falando dele como se fosse especial era uma experiência completamente nova e ligeiramente avassaladora. Eu não fiz nada demais, senhora. Miguel respondeu com a humildade genuína que caracterizava sua personalidade. Eu só rezei junto com o Guilherme e o Sr. Renato. Foi Deus quem fez o milagre acontecer. Dona Maria ficou imediatamente encantada com a modéstia natural de Miguel e sua maneira respeitosa de falar. Ela se abaixou para ficar na altura dos meninos, seus olhos brilhando com a mesma ternura maternal que sempre demonstrava com Guilherme. Meu querido, às vezes Deus usa pessoas especiais como você para fazer seus milagres acontecerem. Você foi o instrumento que ele escolheu para curar nosso Guilherme. Guilherme se aproximou de Miguel e colocou o braço ao redor do ombro do amigo em um gesto protetor e carinhoso. Dona Maria, você tinha que ver como o Miguel jogou videogame. Ele nunca tinha jogado antes na vida, mas aprendeu super rápido. Conseguiu passar de 3 fases no primeiro jogo que tentou. Miguel sorriu timidamente, claramente satisfeito com o reconhecimento de suas habilidades recém-descobertas. O Guilherme é um professor muito paciente. Ele me explicou tudo com muito cuidado, e quando eu não conseguia fazer alguma coisa, ele me mostrava de novo sem ficar impaciente.
Dona Maria observou a interação natural e carinhosa entre os dois meninos e sentiu seu coração se aquecer completamente. Era evidente que uma amizade genuína e profunda estava se desenvolvendo rapidamente entre eles, baseada em respeito mútuo e cuidado genuíno um pelo outro. Miguel, eu espero que você esteja se sentindo bem-vindo em nossa casa. Esta agora é sua casa também, e eu quero que você saiba que pode contar comigo para qualquer coisa que precisar. Miguel olhou diretamente nos olhos gentis de Dona Maria, sua expressão revelando uma gratidão profunda, que ele ainda estava aprendendo a expressar adequadamente. Muito obrigado, Dona Maria. Eu nunca tive uma casa de verdade antes, então ainda estou aprendendo como é que funciona. Mas todo mundo aqui tem sido muito gentil comigo. E você, querido, tem alguma comida favorita? Alguma coisa especial que gosta de comer? Dona Maria perguntou, já pensando em como poderia adaptar suas receitas para agradar o novo membro da família. Miguel ficou pensativo por um momento, como se a pergunta fosse mais complexa do que parecia. Na verdade, Dona Maria, eu nunca tive muitas opções de comida. Eu comia o que conseguia encontrar, ou o que as pessoas me davam. Mas eu sempre sonhei em experimentar pizza de verdade, daquelas que aparecem na televisão das lojas. Dona Maria sorriu com ternura, ao perceber como Miguel conseguia manter sonhos simples, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Então, hoje à noite, depois do jantar especial que estou preparando, nós vamos pedir pizza para vocês dois. Que tal isso? Os olhos de Miguel se iluminaram com uma alegria pura que fez o coração de Dona Maria se emocionar. Sério? Pizza de verdade? Pizza de verdade com queijo derretido do jeito que você sempre sonhou. Dona Maria confirmou, sentindo uma satisfação imensa por poder proporcionar essa pequena alegria a uma criança que havia experimentado tão poucas. Guilherme bateu palmas animadamente. Miguel, você vai amar pizza. E depois a gente pode voltar para o quarto e jogar mais videogame. Eu quero te ensinar aquele jogo de corrida que é o meu favorito. Neste momento, Renato apareceu na entrada da cozinha vindo do escritório onde havia passado a última hora fazendo ligações importantes. Sua expressão era de satisfação misturada com determinação, indicando que havia conseguido resolver algumas questões práticas urgentes.